Então, o dia do Senhor, para fazer uma síntese mais clara e objetiva de várias interpretações, começa quando o Senhor deu brado na cruz do Calvário até a volta de Jesus, considerado o dia do Senhor. Hoje veio a salvação a essa casa, começa daquela hora ali. Zaqueu, esse hoje, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse sempre hoje, porque Jesus é hoje. Já expliquei isso. E também o dia do Senhor trata do dia de domingo que veio, né? E também começa o dia do Senhor, não é a questão do dia de sábado, que começa quando a igreja, o dia do Senhor, é o dia em que a palavra do Senhor, o Espírito Santo, o dia do Senhor, dos céus e da terra, do Senhor Jesus, ele está atuando sobre a terra, sobre a igreja do Senhor, para convidar, para salvar, para restaurar, para santificar, para curar, para dar vida e vida com abundância, não somente no tempo de Jesus. Eu disse que a continuação da... E daí chegou o professor lá, os dois professores, eu disse para eles, olha, vocês ficam 6 meses na minha igreja, eu fico 6 meses na igreja de vocês, daí eu vou guardar o sábado. E se vocês, eu ver na igreja de vocês cura, sinais, maravilha, batismo com o Espírito Santo, o Senhor arrebatando, o Senhor usando pessoas para profetizar, e eu fico na igreja de vocês. Agora vocês têm a consideração e a coragem, fica 6 meses na minha igreja. Se vocês não se converter, vocês não vão se converter mais nunca. E era 2 horas da manhã, eles foram para casa. O que pensaram da minha vida, não sei, mas até hoje eu continuo servindo a Deus na doutrina que eu aprendi na igreja. Sou meio contrário, revoltado contra alguns líderes da igreja que não souberam tratar e nunca vão aprender a tratar os membros que têm. Não estou culpando, não estou generalizando, mas a doutrina é uma doutrina santa. Essa é a verdade. A doutrina pentecostal, do pentecostalismo clássico. Essa é a verdade. E até hoje não precisei guardar o sábado. Agora tem a minha irmã, a vida inteira, já está com 75 anos, acho que vai fazer 76 anos. Até hoje Deus ainda não abriu o entendimento dela. Mas agora Deus abriu, parece. Aí ela disse que sim, vou guardar o sábado. Eu fico guardando, não é pecado também não. De maneira nenhuma. Mas não esqueça de Jesus. Faz a obra do Senhor, mas não esqueça do Senhor da obra. Guarda o sábado do Senhor, mas não esqueça do Senhor do sábado. Amém? Amém. Está encerrado. Então esse é o dia do Senhor. Aí vem o dia de Cristo. O dia em que Cristo... Como é que pode? Quando eu começo a falar, já me dá uma picada na cabeça. Será que é nervosismo? É tique nervoso? O que é? Coisa de velho. Me ajuda. A igreja católica tomava um conhaque. Já deu testemunho. Fica quieto. O dia de Cristo. Que dia de Cristo é esse, meu irmão? Eu nunca ouvi falar. O dia em que Jesus vier nos ares buscar a sua igreja, conforme está em Atos, capítulo 1, versículo 9. Começa a ler do versículo 7 para frente, para você entender. Amém? Valeu. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como voz de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia. Essa voz de trombeta, já falei, eu acho que não me foge à mente. Parece que no capítulo 19 de Êxodo, quando Deus fala, vamos lá para 19 de Êxodo, para não... Porque às vezes eu posso citar um versículo que não é... E aí você vai dizer, o irmão José não entende nada, porque não que você seja um murmurador, mas pode pensar que eu estou meio lelé da cuca.
E às vezes quando acontece, irmãos, de eu errar um versículo, um capítulo, isso acontece. A Bíblia são 66 livros, mais de não sei quantos mil capítulos, mais quantos mil versículos, mais não sei quantos milhões de palavras. E às vezes pode esquecer, dentre esses milhões, esquecer. Brincadeira. Vamos para Êxodo 19. Para mim. Aleluia. Perdão, irmãos, capítulo 20 de Êxodo, e mais precisamente no versículo 18. Vamos ler? Viu como é bom dar uma conferida? Para quem está ouvindo e não tem agilidade bíblica, bem não tem compreensão, pode até interpretar mal. Olha aqui aqui está frio, tá bom? E todo o povo viu os trovões quando Deus desce sobre o monte, e os relâmpagos, e os sonidos da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe, disse a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Então a voz de trombeta que João ouve aqui, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, a mesma aparição apareceu para Moisés lá atrás. Glória a Deus. Como é bom, irmãos, vai acompanhando devagarinho, e Deus vai te abençoar como já tem me abençoado. E ele dizia, o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Assim, mesma coisa como Deus disse para Moisés. O povo deitou o cabelo, agarrou a buva, de longe, dizendo, fala Moisés, porque nós não conseguimos ouvir. Só ouve a voz de Deus aquele que é espiritual. Aquilo está no capítulo 10 de São João, quando Jesus disse, as minhas ovelhas ouve a minha voz, eu tiro as minhas ovelhas para fora. Ele está voltando, falando do arrebatamento da igreja, seus. Nós estamos no redil, as ovelhas de Jesus, que na terra, como diz no ventre da mãe terra, tem uma crença que fala mais ou menos assim, mas nunca é no arrebatamento, mas mais ou menos esse espírito. E de repente nós ouvimos a voz, leia lá no capítulo, vamos para o capítulo 10 de São João. Glória a Deus. Vamos ler o capítulo de São João, a 10, capítulo 1, para entender o que é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, o arrebatamento da igreja. Você que prega a palavra de Deus e não tem discernimento e ainda é contra a palavra de Deus e o arrebatamento da igreja, vai se converter, vai orar a Deus, Deus vai revelar para você que tem revelado para mim tantos outros que creem na palavra de Deus e ainda hão de crer. Porque aqui Jesus disse que haverá um só rebanho e um só pastor, daí acabou-se a chamada denominação. Prega a palavra de Deus, a verdade, não fica de atrás do teu pastor, do teu líder, que nem piolho na cabeça, grudar na cabeça dos outros. Ensina a verdade, ata no teu coração e na tua mente.
e assim fará prosperar os teus caminhos e todos aqueles que te seguem. Amém? Jesus disse assim, na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão salteador. Isso está falando do titico, do calça curta. Ele nunca vai entrar pela porta porque ele já saiu da porta. Ele foi esbaforido lá dos céus e veio aqui para a terra e procurando um lugar onde ele possa abrigar. E o único lugar que ele pode abrigar, porque ele também é um espírito maligno, e ele gosta de abrigar é num corpo. Num corpo. Assim como o Espírito Santo também. Mas o Espírito Santo só habita no corpo, que é a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Mas o titico, se achar um corpo, qualquer corpo, ele entra num cavalo, ele entra num porco, como aconteceu lá com Jesus. Eles pediram permissão para entrar no porco. Então não é que o porco é endemoniado, ou o cavalo é endemoniado, mas o diabo pode entrar no corpo do cavalo, e o cavalo vem para cima de ti, como já aconteceu comigo e já com os irmãos na igreja. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Essa porta fala de tudo. A porta dos céus, a porta da ionosfera e da estratosfera e da atmosfera, ele rompe. Hoje os americanos, os russos, tem o Elon Musk, tem foguetes poderosíssimos que vencem a atmosfera e a ionosfera e a estratosfera, que estão de mas quando vem, tem que cuidar porque ela se esfacela no campo magnético que a Terra, que existe em redor da Terra. Daí tudo que chega ali se esfacela pelo calor que derrete tudo. Não vou dar uma aula de física para você, é outra questão. Mas Jesus vem e rompe tudo aquilo. É aquele, porém, que entra pela porta, também a porta do teu coração, da tua casa, da tua vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, entrarei e serei com ele, ele entra comigo. A mesma porta da casa, já falei da casa física, da casa espiritual e da casa que é a família toda. Entende? Zaqueu, hoje me convém entrar na tua casa. E Zaqueu abriu a porta e Jesus entrou naquela casa. Casa que diz é casa de Zaqueu e o coração de Zaqueu. E Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Amém? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. O porteiro é o Espírito Santo, a este Jesus que chama as ovelhas. E quando você ouvir a voz do Espírito Santo, teu coração se abre. E quando a igreja ouvir a voz do Espírito Santo, a igreja sobe. E a porta de ionosferas, atmosfera e estratosfera se abre. Eles vão até o terceiro céu, como foi o apóstolo Paulo, viu coisas infames. Glória a Deus. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. A voz do entendimento, a voz da sabedoria, a voz do Espírito Santo, como os bichinhos lá nos dias de Noé, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. O povo comia, bebia e dava sem casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Mas antes disso, os bichinhos ouviam a voz de Deus. Entra na arca, urubuzinho, catinguento ferido. Entra na arca, macaquinho, esperto, sem vergonha. Entra na arca, seu malandrão, seu elefantão, seu pesadão. Entra na arca, seu urso, arteiro e sorrateiro. Entra na arca, ovelhinha de Jesus. Glória a Deus. A este o porteiro abre, e eles ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora.
Está fora de quem? Daqui desse planeta. Sai. Sabe que o que Jesus disse? Eu estou falando sobre o arrebatamento da igreja. Eu não parei, eu vou longe por isso aí. Guarda, irmão, manda para os teus irmãos, para aquele que você ama, diz: olha, o pastor José, olha, está fazendo um estudo que eu estou me deliciando. Se não, deleta, apaga e vai dormir. Eu não fico bravo, quem perde é você. Eu continuo falando, eu e aqui, essa meia dúzia de irmãos que estão ouvindo com seriedade e com verdade. Alguns não tiveram tempo nem de abrir. Essa semana, ontem, 2 ligou para mim. Irmão, estás ouvindo assim. Não deu tempo por causa disso, por causa daquilo. A hora que ele ouvia aquela mensagem, deu o melhor para Jesus. Eu acho que nem deixei aqui, deixei gravado, não sei aonde. Até vou olhar. Aí eles vão dizer: barbaridade, que absurda que o pastor José nos deu. O outro diz assim, eu estou numa correria por causa disso, por causa daquilo. Eu até podia citar o nome dos 2 abençoadinhos que são meus amigos, são alunos e são fiéis a Deus, mas estão no engodo da serpente. Cuidado, não vou dizer o teu nome. Cuidado, irmão. Cuidado, para que aquele dia não te venha de sobreaviso. E tudo isso que você pensa que é prioridade aqui, ficou. Sabe o que quer dizer? O esterco, o cocô das ovelhas ficaram no redil. Ela já estava com as patinhas cheias, catinguenta, fedida, né? Balindo. O balir das ovelhas chega diante do Todo-Poderoso. Talvez esse teu corre-corre está machucando os teus pés por causa do esterco que está nesse redil aqui nesse mundo. E olha o que diz em Hebreus 12:12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Aí você pode fazer a segunda parte. Seguir a paz com todos, quer dizer, procura te consertar, não tenha inimigo, tenha amigos fiéis, que zela pela tua alma e cuida dos teus joelhos desconjuntados, dos teus pés machucados e as tuas mãos cansadas. Seguir a paz com todo, não condena aquele que te logrou, aquele que deixou te ajudar, aquele que não te abençoou. Seguir a paz com todos e a santificação te separa disso, meu irmão. Santificar-se não é ficar ali orando na igreja até pingar santidade pelo cotovelo, é coisa boa. Mas a santificação quer dizer a separação desse mundo podre. Entende? Desse redil que você está caminhando, sapateando, cada vez a merda chega mais para cima, não demora, está chegando no teu nariz e você ainda não saiu dali. Estou falando português bem claro para você entender, senão você não entende. A esse o porteiro abre e as ovelhas chama pelo seu nome. A esse o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Deus está te chamando, seu caboclo terrível. Ele conhece o teu nome. Tem prova, irmão? Já tenho. Capítulo 9 de Atos, Deus diz assim: Saulo, Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Só Deus sabia que o nome dele era Saulo, porque para os romanos era Paulo. Quando Natanael chegou perto de Jesus, quis foi lá convidar Natanael, e Natanael disse: eu quero ver quem é esse que vocês falam aí, esse tal de Jesus de Nazaré, esse vidente, esse profeta, esse lá.
Vem, vamos lá, vem. Eu te falei que eu encontrei um mestre, não quer dizer, vamos lá ver, eu quero ver, o que eu quero ver com meus olhos. E lá veio Natanael, conversando longe. Jesus botou o olho em Natanael, deixou chegar perto. Quando Natanael chegou perto, Jesus olhou para ele, eis ali um verdadeiro israelita em que não há dolo. Como é que é? Jesus não repetiu, mas eu estou parafraseando. Como é que é, Jesus? Eis aí um verdadeiro israelitas em que não há dolo. Quer dizer, que não há dolo, que não há mancha, que não há pecado, que não há engano. Um homem sincero, um homem que fala a verdade, um homem que é direto assim, mais ou menos como eu sou. Jesus sabia o que ele tinha falado lá para os outros. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu quero ver. Ele estava sendo sincero. E ele foi lá ver. Como é que tu me conheces, Jesus? Aí o espertalhão lá quer pegar Jesus pelo rabo da cola. Jesus falou, menino, querido, estou brincando. Eu te vi lá debaixo da figueira. Eu te vi lá debaixo da figueira. Ninguém sabia que esse abençoado, quando Herodes quis matar todos os primogênitos do Egito, que sabia que Jesus estava ali, e 2 anos para baixo, assim como aconteceu com o faraó lá, os anticristos lá de faraó, o anticristo, o Herodes, o anticristo que é de vir, eu vou falar sobre o anticristo, a besta e o falso profeta, só estou botando melzinho na tua boca. Como é que é, Jesus? Eu te vi lá debaixo da figueira, aquele pintinho lá, aquele anjinho. Sabe o que tinha acontecido com Natanael? Quando veio a perseguição que mataram, as mães, para não ver os seus filhos mortos, como aconteceu no Egito, e daí a mãe soltou Moisés e botou numa cestinha lá, e betumou a cestinha e soltou de rio afora, e o jacaré que vinha, ainda que a criancinha com certeza chorava, mas pelo cheiro do peixe, do betume, eles não chegavam perto. E lá foi Moisésinho. Moisés significa tirado das águas. E lá embaixo está a rainha, a princesa, filha do Herodes, rodeada de moças bonitas, nuinha, ou peladinha. Com certeza tinha os eunucos lá só com o olho nela. Mas não podia nem olhar. Só para olhar para trás estavam descostos, certo? Cuidando se alguém tivesse vigiando. Nem o urubu não passava em cima, senão ele dava uma flechada de dar uma olhada. Estou brincando. E de repente estava descendo aquele cestinho. Eu acho que a criança chorou e ela olhou. Olha lá, meu Deus, o Deus das águas me dá um herdeiro. Certo, ela era tão orgulhosa, como algumas que tem hoje. Eu vi uma reportagem na semana passada, deu uma polêmica nos Estados Unidos, das mulheres que estão colhendo sêmen e estão se infertilizando, daí parece que pegou não sei quantos sêmen de um caboclo só, e começou a nascer filho, só com os olhos azuis, um loirão de cabelo comprido, um camarada de boa aparência, que nem eu assim, que nojo. Então, uma polêmica lá. Eu só 2 minutos. Acho que foi até a mulher que me chamou. Olha aqui. Acho que foi no Fantástico, se não me foge a mente. Vocês, olha aí no Google aí alguma coisa que vocês têm mais sabedoria do que eu nesse sentido e procurem. E aí deu uma polêmica danada. Queria até multar o cara, não sei o quê, porque parece que tinha, não sei com quantas mulheres já tinha doado sêmen, e elas começaram a nascer filho tudo do mesmo macho,
porque não querem ter relação com o marido, algumas não querem ter relação com homens, outra, os maridos são inférteis. Afinal, tem N situações. E aí até em mim veio um medo santo, uma preocupação, sabe por quê? Porque o Hitler também queria fazer uma raça ariana, que era uma raça sábia, e começou a fazer experimentos também. Você não sabia disso, né? Esse pensamento já vem desde lá. E daí queria eliminar os judeus, porque os judeus eram mais inteligentes do que eles, e eram os banqueiros mais fortes que existiam em toda a Europa. E aí Hitler disse assim, nós, os alemães aqui não podemos perder, mas tinha muitos judeus que também eram alemães, não podemos perder para aquela racinha lá, vamos formar uma maneira pela qual ele convenceu a grande multidão, cuidado com a oratória, ele tem o poder da persuasão, e preparou-se um grande exército, e os primeiros que foram os judeus, os mais ricos, donos dos bancos bancários, porque o judeu pegava um real e fazia 1 milhão. Ele tinha sabedoria de Deus, sabia administrar o dinheiro, sabia como aplicar. Eu nem vou falar sobre os costumes judaicos a respeito das finanças, mas quando eu ensino sobre o dízimo, eu explico essa parte que é uma parte boa deles. A gente tem que aprender com outras culturas. Não sei que nem um brasileiro relaxado, miserável, pobre, lazarento, mão dura, e vai ficar aqui no esterco, porque está só ouvindo a voz da riqueza, não está ouvindo a voz de Deus. Vou parar por aí. E até fugir do raciocínio. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então Jesus quer nos tirar dessa terra, porque os irmãos veem que a ciência está tão elevada que daqui a pouco querem formar um gênero só, de um sêmen só, uma raça só. Vai que um maluco desse disse que pega um caboclo de um QI alto, não é quem indica politicamente, mas de um QI alto, uma pessoa que é um gênio, uma pessoa que tem sabedoria, tem pessoas super inteligentes que dá inveja a todo mundo, tem uma capacidade de gravar, uma capacidade de assimilar, uma capacidade de ensinar. Elon Musk é um que começou com uns 12 anos, é um podre de rico, é o homem mais rico do mundo. Ele tem o domínio do mundo nas mãos, e ele vai pegar e provavelmente vai ser um anticristo. Deu até um nome, irmão José. Dita ali no YouTube, Elon Musk, e tu vai ver o que é o homem. Tem um crânio. Ele bolou uma maneira que ficou com o Twitter quase de graça. Desgraçou com a vida dele. Só tem mais um concorrente para ele no mundo. Que são dois gigantes que dominam a comunicação. A terra está na mão deles, que é a comunicação. A Rússia se dobra perante ele, que é o país que mais tem espião e mais tem tecnologia desde a Segunda Guerra Mundial. Se eu for e você for buscar os segredos da Rússia, eles lá no Chernobyl, eles tinham equipamentos lá com usinas nucleares para sustentar com energia só uma torre, 40 metros de altura por 150 ou 200 metros de comprimento aproximadamente, uma torre de ignição que mandava raios ultravioleta, tipo de raio que eu não sei, que ela barrava toda a comunicação que vinha de fora. Nenhum míssil podia passar por ali que ele se explodia. Lá na Terceira Guerra, lá na Segunda Guerra Mundial. Quando que foi? Imagina hoje o que a Rússia não tem.
E Elon Musk, ele vence a Rússia, vai se dobrar aos pés dele. O mundo está sujeito a Taiwan, que é lá uma ilha, lá um lugar separado, parece que é 200 quilômetros separado da Rússia. E sabe o que acontece lá no Taiwan? Ele tem 90% da capacidade de construir os chips, só os chipzinhos, um grão de arroz, que comanda os aviões, que comanda os satélites, que comanda os carros americanos, que comanda os carros brasileiros. Deu uma crise agora, esses dias atrás, meses, que não tinha chips para as montadoras montar os carros, e por causa disso o carro popular, o antigo, esse que não é dominado por chips, teve o valor lá em cima, porque as montadoras estavam empilhadas. Algumas abriram falência, porque não tinha chips para liberar os seus carros, porque tudo via satélite. Deu para entender? Os chips vai dominar o mundo. E aí vem a questão dos chips na cabeça, chips na mão, que dizem que é o sinal da besta. Olha por onde o irmão José está caminhando, olha por onde nós vamos no conhecimento. E se você tiver alguma informação, passa para o pastor José, passa para mim, não vou ficar triste nem. Não, irmãos, nós vamos nos enriquecer no conhecimento. Eu estou passando aqui, botando somente a pontinha do iceberg nas tuas mãos, e você vai mandar a informação para mim. Esses dias um irmão mandou ali para mim, eu até podia citar o nome dele, quando eu esqueci da data em que Jerusalém foi tomada, que foi 600 a.C., eu acho que eu dei uns anos, meses. E ele foi rapidamente, já postou lá no Google, não sei aonde, no mapa onde ele tinha, mandou para mim todos os calendários do Antigo Testamento, dos reis, entende como é que é? Tudo, está tudo guardadinho. Eu digo, vou brincar, não agradecer ele por ser, esqueci até. Mas eu acho que ele está acompanhando e está me entendendo. Obrigado, irmão, continua. Mandou os mapas, eu tinha mapa, irmão. Eu estou dirigindo estudo há muitos anos. Só para o irmão ter uma ideia, no ano 2000, saí da Atalanta, fui para o Rio do Sul, queria formar uma escola teológica, e formei uma escola teológica, eu e a minha filha, que era a pedagoga que orientava lá, esqueci o nome agora, correto? Mas afinal. Eu cheguei lá e comprei assim, eu queria fazer uma sala padrão, o que o MEC exige, e eu comecei a fazer história, para me tornar um professor. Então você não está... E quando cheguei no Rio do Sul, formei a escola teológica, e tinha um pastor da minha igreja que dava todo o apoio, e nós lá preparamos 32 pessoas que receberam o diploma da igreja, assinado pelo presidente da igreja, carimbado, tal, porque aquela escola pertencia para o ministério pela qual servia Deus. E aí eu dava para o básico e tinha mais 10 alunos do médio, porque do básico vai para o médio, do médio pode fazer a graduação, assim a igreja exigia naquela época. E eu preparando mais 10 alunos, 4 pastores, para fazer o curso. E daí ia pastores ou ter o conhecimento para administrar na escola dominical e todas mais. 3 dos tais era da Assembleia de Deus, um era das Santas Missões. Eu acho que hoje ele está lá em Rio do Oeste ministrando, ainda pastoreando a igreja lá. Eu acho que é aquele mesmo ainda. A minha filha era orientadora pedagógica, ela que corrigia as lições e dava nota e tal, e questionava comigo como era a minha filha, e era capacitada, já tinha feito a pós-graduação em teologia, e nasceu na igreja e sempre acompanhou o estudo com o pai. Eu disse, essa mulher, já é mulher,
Naquele tempo era moça ainda. Tem a capacidade para me acompanhar. E eu comecei a formar obreiros, formei uma grupo, formei dois. Quando chegou, ou mudou de outro pastor, ou aquele pastor, não sei o que aconteceu com ele até hoje, Deus o sabe, não estou julgando, mas estou fazendo uma interrogaçãozinha. Ele disse para o vice-presidente, cuidado com a Ama. O Ama tem a metade da igreja nas mãos, ele tem do lado do rio, tudo é dele. Tudo é dele. Olha que eu fui lá, terça-feira nunca vi tanto carro, aqui na sede não está tanto carro como está lá no culto de terça-feira. Meu Deus, o que está acontecendo? Vamos cuidar, tem que levar esse homem para outra cidade. Daqui a pouco ele sai daí, leva a metade da cidade, a igreja fica pobre. Lá na congregação dava quase mais dízimo do que a sede. Não dava mais dízimo do que a sede porque o vice-presidente ia visitar os crentes em casa e dizia, o teu dízimo é da sede. Tanto faz dar na sede como aqui no Catagal. Até a minha filha dava o dízimo na sede. Quando eu fui ver, minha filha, tu está sendo fiel ao Senhor? Tô, pai. O teu dízimo está indo onde? Para a sede. Quem é que falou? Fulano tal. Não, minha filha, não gosto no prato que você come. Sabe o que está acontecendo? É assim, assim, assim. É verdade, pai. É assim. Eles são malandros. Eles têm medo que a sede perde para uma congregação. E aí querem tirar o pai daqui. Isso é uma das razões que eu saí dos invejosos. Deus te guarde. Então, meus queridos irmãos, se nós não buscar o conhecimento, o anticristo vem aí. Mas Jesus, antes que aconteça tudo isso, ele vem arrebatar a igreja. Às vezes eu fujo um pouquinho, mas eu louvo a Deus porque são experiências que eu estou passando para você, estou falando para ministros. E se você está ouvindo, você é um bem-aventurado. Amanhã depois Deus te chama para o ministério e você vai ter gravado na tua casa alguém que te orientou. Amém? E aqui nós vimos que Deus vai vir buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, conforme está em Apocalipse. E Deus falou com João, e João ouviu a voz de Deus como de trombeta, e o que vês escreve no livro e envia-os às 7 igrejas. João viu e ouviu, e enviou. O ver, o ouvir e o enviar. Assim como Deus preparou Moisés para legislar no Antigo Testamento para o povo de Deus, as 12 tribos de Israel, assim Deus preparou Paulo para preparar o corpo de Cristo, como ele fala no capítulo 10 de 1 Coríntios, e ensina em 1 e 2 Coríntios todos os ensinamentos para a igreja de Coríntios, que era uma igreja que se dizia espiritual, mas era carnal. Em outras palavras, queria servir a Deus, mas não sabia como, faziam barbaridade. E toda a doutrina que ele espalhou e ensinou para os 1 e 2 Coríntios serve para nós hoje. Os conselhos de Paulo. Doutrina, não uso e costume. Deu para entender? E agora Deus prepara João, como preparou Moisés e Paulo, para preparar a igreja do futuro, as que eram, as que são e as que hão de vir. Amém? 39 minutos. E aí nós vamos passar para as 7 igrejas da Ásia na próxima. Que Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Nós temos ido devagarinho, mas de pian se levantando. E nós vamos continuar na nossa live em nome de Jesus. Amém.